Quem é que não conhece uma criança que tem dificuldades de esperar, dificuldades de obedecer? Sim, são comportamentos desagradáveis, mas sabe, isso pode impactar no desenvolvimento desta criança. Se você conheceu ou conhece uma criança assim, você vai gostar muito de estar na nossa companhia. Ou talvez você tenha alguém assim na sua casa. E quem está hoje aqui para falar sobre esse assunto e nos ajudar a entender tudo é a professora, pedagoga, mestre Suzete Águas. Muito obrigado, professora Suzete, por sua companhia. Atualmente, o currículo é tão extenso, né, que eu vou errar aqui se eu começar a falar, mas atualmente você está numa grande instituição, no NASP, né, Campus Hortolândia. Muito obrigado por sua presença aqui com a gente. Tá bom, professora Suzete? E eu já vou aqui para a primeira pergunta, professora Suzete. Como que esse comportamento que eu citei aqui na minha introdução, né, desfavorável, de birra, da falta de paciência de uma criança, pode afetar o seu desenvolvimento? Olá, professor Enildo, é um prazer estar aqui com vocês e podermos compartilhar um pouco da importância do comportamento, quando ajustado, adequado, sob o autocontrole, para o sucesso dos nossos filhos, não somente o acadêmico, mas também na vida pessoal. Eu vou começar, então, contando um exemplo de uma experiência que foi desenvolvida nos Estados Unidos, chamado teste do marshmallow. Eu acho que ilustra bem a sua pergunta. Por quê? Porque, atualmente, nas redes sociais, nós vimos circular essa brincadeira da criança ter que esperar para ganhar uma recompensa. E alguns até brincaram com o cachorro, vendo se ele era obediente. Mas quais são as implicações desse teste? Esse pesquisador americano era um psicólogo na Universidade de Stanford. Ele percebeu, observando as 3 filhas dele, que, a partir dos 4 anos, as crianças conseguiam controlar o seu comportamento para esperar uma recompensa. Então, essa birra, escândalo, birra que a criança fazia em público, quando queria imediatamente alguma coisa, ele percebeu que, a partir dos 4 anos, as crianças conseguiam controlar. E ele queria ver mesmo essa questão, se a recompensa favorecia o autocontrole. Então, ele colocou as crianças, ele fez esse teste com 500 crianças, num quarto, sem nenhuma distração, tinha apenas um prato e um marshmallow. Se fosse no Brasil, a gente diria um brigadeiro, porque marshmallow não atrai muitas crianças no Brasil. E ele dava o seguinte comando: você pode comer ou você pode esperar, eu vou lá fora e volto. Se você esperar eu voltar e não comer, eu te darei 2 marshmallows. Então, ele fez esse experimento e ele deixou uma câmera gravando a reação das crianças. Foi muito interessante. Primeiro vinha uma agonia, uma angústia, as crianças ficavam desesperadas. Algumas batiam a perna, outras lambiam, outras beliscavam, outras giravam a cadeira. Então, cada uma tinha uma estratégia diferente. Normalmente, as crianças conseguiam ficar de 7 a 10 minutos se controlando e comiam. E outras conseguiam esperar ele voltar. Sabe o que foi interessante? 6 anos depois, ele perguntou para a filha como estavam os colegas da classe dele, como é que eles iam na escola. E a filha foi falando que quem ia melhor nas provas, ele foi percebendo que havia uma correlação com as crianças que haviam esperado, que haviam se autocontrolado. Elas tinham notas maiores. Ele achou tão interessante esse relato da filha que esperou mais 5 anos. Então, 11 anos após o teste, porque as crianças tinham 4 anos. Então, quando elas terminavam o ensino médio, ele foi na escola e pediu as notas e os registros daquelas crianças nesse período. Olha que interessante. As que não comeram, que exerceram o autocontrole, elas tinham, no percurso dos anos escolares até encerrar o ensino médio, médias mais altas.
As que comeram, que não se controlaram, tinham maiores registros de indisciplina escolar, médias mais baixas e registro de uso de drogas. Havia uma tendência para que o autocontrole estivesse associado a médias mais altas. E depois, eles continuaram esse estudo com os avanços da neurociência. Eles queriam perceber mais como isso implicava na vida adulta. Então, eles procuraram essas crianças, agora adultos, e no mercado de trabalho. E olha a correlação que eles encontraram novamente. As crianças que não comeram, que exerceram autocontrole, tinham salários mais altos, melhores empregos e melhor condição de saúde. Eles avaliaram vários índices de saúde e eles demonstravam uma saúde melhor. Em comparação com os que comeram, eles tinham mais tendência a drogas, maior índice de divórcio, salários mais baixos e mais dificuldades de se manter estável no emprego. Então, de fato, esse estudo mostrou que o autocontrole é um fator preditor de sucesso acadêmico e de sucesso pessoal. Professora do céu, então a minha mãe e minha avó estavam certas, né? Certíssima. Espera, deixa para amanhã. Professora, existem algumas coisas assim, mais pontuais, específicas, que prejudicam esse autocontrole, essa obediência na criança ou de qualquer pessoa? O que pode prejudicar esse autocontrole? O que na vida a gente faz de errado que acaba prejudicando isso? Excelente a sua observação, sabe? Porque, às vezes, como pais, a gente repete um comportamento que vivenciou na nossa família sem pensar exatamente se aquilo vai ou não contribuir para o filho. Então, uma das coisas que prejudica muito a criança a desenvolver o autocontrole ou o hábito da obediência é ficar ameaçando a criança o tempo todo. Vou te bater, se você não fizer isso, você vai ver. E o pai não faz nada. Então, com o tempo, a criança vai percebendo que aquela regra não tem sentido nenhum. Aquele comando não tem consequência. E vai perdendo a autoridade do pai. Então, o ideal é não ficar fazendo ameaças. Falou que vai fazer, cumpra. Se não vai cumprir, não faça. Então, ameaçar o tempo todo é um erro. Então, professora, a senhora falou aqui do que os pais não devem fazer, né? A próxima pergunta é o que as crianças fazem que dá para acender os sinais de alerta de que elas estão indo nesse caminho da desobediência, da falta de autocontrole? Eu tenho filhos, mas hoje já são todos adultos, a minha mais nova tem 19 anos, mas olha, se eu tivesse nesse programa, há alguns anos atrás, eu faria essa pergunta. O que as minhas crianças estão fazendo que pode estar acendendo aqui a luzinha vermelha dessa falta de autocontrole e desobediência? Então, mas primeiro eu vou falar mais alguns fatores que prejudicam. Então, ameaçar, amedrontar, por exemplo, o medo, uma obediência ou um autocontrole baseado no medo é escravidão. A segunda coisa que influencia é a questão do pai não ficar o tempo todo colocando medo na criança para obedecer. Por quê? Porque isso gera uma escravidão. Então, a obediência baseada no medo, ela não gera um hábito duradouro. Outro fator é humilhar a criança. Então, não se deve repreender a criança em público. Se o pai vai corrigir, orientar aquela criança no momento separado, onde ele para com tranquilidade, o tom de voz que ele usa para corrigir tem muito mais significado para a criança tomar uma decisão e pensar, olha, devo agir assim, assim é melhor. Então, nunca fazer uma repreensão em público. Outro fator que também é importante destacar é a crítica, o rótulo. Você sempre faz isso, não tem jeito, você é mau, você é burro. Alguns rótulos que se coloca, ou às vezes no ambiente familiar, ou no momento que o pai está descontrolado, porque o autocontrole aqui não é só para o filho,
ele também precisa ser exercido pelo pai. Então, quando eu coloco algum rótulo ou faço uma crítica constante para o meu filho, existe um outro problema que uma grande educadora americana diz, que é a questão que a criança está formando o conceito dela. Então, ela acaba assimilando aquela crítica como parte da personalidade dela. É um erro nós ficarmos rotulando os nossos filhos. Diga coisas positivas, reafirme para ele quais são os pontos positivos, porque isso vai formar o caráter positivo dele. Mas ela diz assim, as flores não desabrocham com vento constante. Assim também é a criança constantemente criticada, porque ela passa a assumir a crítica como parte da personalidade. Então, se nós queremos formar filhos com autoestima, confiantes e que pensem e escolham adequar o seu comportamento para ter autocontrole, diga coisas positivas, frases afirmativas que confirmem o comportamento positivo que você quer. E, por fim, o tom de voz. Quanto mais nervosa for a voz do comando, a mãe que grita o dia inteiro, ou o pai que perde a paciência, menor controle o pai tem sobre a situação, menos a criança vai fazer o que está sendo solicitado. Quanto mais calma for a voz, maior controle, maior domínio da situação, mais a criança responde positivamente. Então, você viu que interessante? Então, a gente deve estar atento a quando vai dar um comando, quando vai solicitar alguma coisa para a criança, a não cair nesses erros. Olha só, a senhora acabou de falar que identificou, né, o comportamento dos pais, né? E é possível identificar algum comportamento nas crianças que sirva de sinal de alerta para a gente? Olha, por exemplo, às vezes a criança muito irritada, birra, isso pode ter algum fator que esteja ligado a fatores ambientais. Então, a primeira coisa que a gente deve ensinar, por que a regra? Essa regra ela é importante para quê? Ela foi estabelecida para proteger a criança e para dar uma direção. Quando a criança aprende a importância da regra, ela tem que aprender a confiar nos pais. Existe uma relação direta entre a obediência, o autocontrole e a confiança que ela tem com os pais. Mas também ela depende de fatores ambientais, cognitivos e psicológicos. Então, vamos pensar. Uma criança que dorme pouco, uma criança que está sempre irritada, ela tende a obedecer menos. Então, algumas coisas no ambiente podem favorecer a criança a ter autocontrole, a ser mais obediente, que no caso é o horário de dormir, o tipo de alimentação que ela recebe. Então, isso tudo vai favorecer para que ela tenha um comportamento mais adequado ao que se está pedindo, ao que se espera dela. Olha, professora, você já respondeu, inclusive, a próxima pergunta aqui, né, que eu iria fazer, mas vou fazer do mesmo jeito, que a gente ouviu aqui o que os pais não devem fazer e o que os pais devem fazer. Já falou um pouquinho, complementa um pouco mais. O que os pais devem fazer, então, de coisas positivas para ajudar então, no autodesenvolvimento ou no desenvolvimento dessas crianças? Olha, há uma coisa que a gente tem que fazer primeiro, é pensar assim, confiança gera confiança. Então, quando eu falo para o meu filho, eu acredito em você, eu sei que você é capaz, eu sei que você consegue fazer isso, isso tende a levar a criança a responder positivamente ao que se espera dele. Existe um estudo nos Estados Unidos também sobre a lei da expectativa positiva. Então, quando eu dou um comando, eu realmente espero que o meu filho atenda, espero que ele consiga realizar a tarefa, que ele adeque o comportamento àquilo que está sendo solicitado. Porque se eu disse assim, olha, de novo, eu sabia que você ia fazer, mas se eu disser e ter uma expectativa positiva, 80% da questão da obediência, do autocontrole, da criança corresponder
ao comportamento que a gente espera tem a ver com a nossa expectativa positiva. Então, nesse sentido, é muito importante a gente colocar para o filho uma coisa que eu vou lhe dizer aqui. Não deve se permitir, passado a fase do porquê, que a criança questione tudo. Então, existe uma regra. Ela sabe que aquela regra é importante, que aquilo vai ser bom para ela. Ela tem que pensar em executar aquela regra porque é bom para ela. Não porque ela vai ter um castigo ou uma recompensa, mas porque aquilo é bom. E então, quando a gente permite que uma criança questione tudo, ela vai descobrindo alguns caminhos neurais para não fazer as coisas. Não é porque ela não entendeu. Ela descobre assim, puxa, eu irritei tanto meu pai que ele fala, sai, desaparece. O pai vai e faz no lugar da criança. Então, vejam, nós queremos formar um hábito. Se eu peço para a criança fazer alguma coisa, eu tenho que esperar que ela faça. Acreditar que ela vai fazer. E não posso dar um comando e, na sequência, eu vou e faço aquilo que eu pedi. É muito comum os pais fazerem isso. É muito comum também os pais falarem 1, 2, 3 e a criança nem se mexe. Quanto mais eu repito a minha ordem ou o meu comando, mais eu enfraqueço a minha orientação, o que eu espero que ela faça, aquele comportamento. Então, se eu estou desenvolvendo o hábito, eu devo ir até a criança e dizer assim, você ouviu o que eu te falei? Olho no olho. Repete o que eu te pedi. A criança vai falar, então, você pode fazer agora? Nunca diga, eu estou mandando, eu estou pedindo, porque o autocontrole é uma escolha e a gente quer desenvolver autonomia na criança. Então, ela vai escolher algo que é bom para ela e ela vai adequar o comportamento dela àquilo que está solicitando. Isso ela vai levar para a vida acadêmica e para a vida pessoal. Professora, que interessante, olha só. Então, o autocontrole, ele pode se transformar num hábito de vida, porque a nossa preocupação, até como pais, né, é que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, que eles tenham sucesso na vida. É possível, então, nas suas respostas, é possível, então, desenvolver esse hábito, né, do autocontrole? Com certeza. Estudos mais recentes feitos pela neurociência comprovaram isso. Então, como esse assunto está sendo preparado para pais de crianças da educação infantil, eu tenho uma notícia muito interessante e boa para compartilhar com vocês. Existe um estudo sobre funções executivas mostrando que algumas habilidades que são desenvolvidas nessa faixa etária de 3 a 6 anos são preditores de sucesso acadêmico. Seriam controle inibitório, que tem a ver sobre o que nós estamos falando, que é a atenção que a criança tem a um comando que lhe é dado. E ela pensa sobre aquilo e ela pode organizar, planejar e adequar o comportamento para aquele comando que ela recebeu. Outra função é a memória e a terceira função é a flexibilidade cognitiva, que tem a ver com o raciocínio. Quando a criança recebe estímulos nessa faixa etária de 3 a 6 anos, isso é preditor para a leitura, para a escrita, para outras funções ligadas à aprendizagem formal na escola. E o que os estudos mostraram? Que crianças que começam um período de alfabetização formal, com treinos de letras, de palavras, lá aos 3, 4 anos, e as crianças que não recebem nada disso, mas que na escola têm a oportunidade de brincar e nos comandos aprender maior, menor, pequeno, grande, perto, longe, grosso, fino, aprendem raciocínio. Então, se não fosse desse jeito, de que outra forma eu poderia fazer? Então, crianças que brincam com legos, com encaixe, que têm essas brincadeiras, que têm regras para seguir nas brincadeiras, que têm jogos, que têm interação e que trabalham com a memória. Aos 8 anos, essas crianças que foram alfabetizadas aos 4 e as crianças que só vão ser alfabetizadas formalmente aos 6, mas que receberam todas essas
brincadeiras que estimulam as funções executivas, aos 8 anos elas têm o mesmo nível de escolaridade. Então, veja, confirmando que o autocontrole é uma das habilidades que a criança precisa para conseguir depois ter melhor sucesso acadêmico. Puxa, professora, então é possível, né, moldar a vontade das crianças. Na sua fala eu estava pensando aí, né, em tantas coisas boas ideias, boas dicas que você está recebendo, e eu também, viu? Hoje eu estava pensando assim, né, então a criança, ela não aprende quando eu mando, ela aprende quando eu faço. Isso mesmo. Talvez seja esse um jeito de eu moldar, né? O exemplo arrasta, pastor. O exemplo arrasta. Então, um pai calmo, um pai que consegue falar com a criança sem estar irritado, nervoso, sem gritar, consegue mais. Outra questão muito importante que você destacou é a questão da escolha. A gente, às vezes, com a falta de tempo, quer impor tudo para a criança. E eu vi um estudo recente que diz assim: a partir dos 3 anos, a criança já pode ajudar nas atividades em casa. A partir dos 5, ela já pode escolher, ela já tem capacidade de escolher. E essas oportunidades que o pai dá dela interagir nas atividades de casa, porque ela é um membro, ali é uma coletividade, todos trabalham para o bem da casa. Então, quando ela ajuda nas atividades, ela se sente parte da família. E quando ela pode escolher coisas, ela já está tendo esse autocontrole sendo moldado. Vou dar alguns exemplos. A criança pode escolher a roupa dela. Então, quando você permite que ela escolha a comida, se você tem 2 frutas em casa, banana e maçã, não faz diferença que dia que ela vai comer banana, que dia que ela vai comer maçã. Mas ela poder escolher já começa a desenvolver esses hábitos que vão moldando o caráter da criança e o autocontrole e a obediência. Então, é muito importante a criança entender que ela pode escolher e que toda escolha tem uma consequência. Professora, estamos indo aqui, né, okay. Professora, estamos caminhando para o final do nosso encontro e ouvindo, né, essas dicas maravilhosas, essas experiências que você está compartilhando com a gente, estudos, né? Mas nós sabemos que a educação não é uma ciência exata. Então, assim, há diferentes padrões, né? Padrões diferentes, a influência do grupo. E eu queria que a senhora dissesse, então, né, e aqui eu estou me colocando, talvez junto com muitos que estão nos vendo e ouvindo, como pai, né, como eu posso me tornar um pai brilhante, né? Como os pais brilhantes podem realmente ressurgir, né, nascer. Ajuda a gente aí, dá uma dica. Olha, é muito interessante essa sua pergunta, e o Augusto Cury tem um livro que eu aprecio muito, que é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E esse livro, ele tem algumas dicas que eu acho que são muito úteis, principalmente nesse momento que nós estamos com maior convivência com os filhos em casa, e a gente refletir sobre isso. São princípios ou regras de família, de convivência, que podem fazer toda a diferença na vida dos filhos, e elas são atemporais, porque isso serve para hoje, serviu para os meus pais, para mim, e servirá também para o futuro. A primeira sugestão que o Augusto Cury coloca nesse livro é o seguinte: os filhos não precisam ter um pai gigante, quer dizer, um grande empresário, alguém que tenha grande sucesso profissional. O que o filho espera é que o pai entre no coração dele. Que o filho espera do pai é ter registros na mente dele de coisas que eles fizeram juntos. Então, o mais importante não são os presentes, não são as coisas, mas o quanto o pai ou a mãe consegue compartilhar do seu ser, da sua história de vida, de si para o filho. Então, quando um pai tem tempo de pôr um filho no colo, sentar,
conversar, abraçar, dar carinho, ele vai registrando na mente do filho esses momentos. E vai chegar um momento que o filho vai crescer e vai sair de casa. Que registros ele vai levar da família, dos pais para a vida? Esses momentos de convivência não são os presentes que vão mais marcar, mas sim aquela palavra de incentivo, aquela palavra de apoio, aquela orientação, aquele momento que o pai esteve junto. Então, eu falo que existe uma diferença entre a gente estar junto e conversar e dialogar. Augusto Cury diz assim, alguns pais param para conversar. Quando a gente conversa, a gente fala de tudo, das outras pessoas. Mas quando um pai senta para dialogar com o filho, é para falar dos seus sentimentos, do que ele está sentindo, dos seus medos, das suas ansiedades, das suas dúvidas. É penetrar realmente no ser, é falar sobre pai e filho, o que sentem, o que sonham, o que querem. E muitas vezes, com a correria, as nossas conversas são superficiais. O que o filho vai levar para a vida é esse momento que o pai sentou, ouviu, orientou. Uma das horas mais gostosas de fazer isso, que a gente pode chamar na neurociência de autorregulação da aprendizagem, é na hora das refeições. Pelo menos uma das refeições do dia, a família deve estar reunida, porque ali na mesa comendo que você pergunta: e aí, o que você fez hoje? Como que foi o seu dia? E estando em casa, vai ter sempre coisa. Eu briguei, isso não deu certo, eu consegui fazer aquilo, não consegui fazer isso. Nesse momento, é quando os pais podem dialogar e dizer assim, e se você tentasse fazer de outro jeito? Ou, você já pensou o que ele sentiu, por que ele fez assim? Então, o trabalho dos pais é levar o filho a pensar, a refletir, a buscar novas soluções, a perseverar para conseguir fazer alguma coisa. É muito importante que a gente, como mães, não fique só preocupada em nutrir o filho. Ele precisa de vitamina A, vitamina isso, precisa comer fruta, suco, beber água, isso é importante. Mas como é que eu estou nutrindo a mente do meu filho? Por exemplo, nenhuma criança nasce corajosa. Como é que eu desenvolvo essa habilidade no meu filho? Como é que eu ensino a superar os desafios, a vencer os seus medos? Isso vem no diálogo. Isso acontece quando a gente começa a conversar, entrar no mundo da criança, ouvir o que ela sente e poder trocar. Mas eu vou dar outra dica também. Às vezes, quando a criança pensa, que não consegue tirar uma boa nota na escola, ou que não consegue realizar alguma coisa, ou que ela erra mesmo em alguma coisa que você solicitou, ela fica com a autoestima lá embaixo. E essa educadora que eu citei há pouco, Ellen White, ela diz que a importância de contar histórias. Augusto Cury também fala que as histórias são melhores do que um sermão. Então, quando eu paro e conto uma história, eu permito que o meu filho faça inferências, que ele pense naquele valor ou naquele sentimento que eu quero trabalhar, e aí entra o autocontrole e a autorregulação da aprendizagem. Porque ele tem que refletir e ele vai ter, por ele mesmo, que decidir como vai adequar o seu comportamento para que, numa outra situação, ele consiga reagir de forma positiva. Eu não sei se você se lembra dos seus filhos quando estavam na escola com relação às provas. Às vezes, o meu filho falava assim, eu não consigo tirar nota em matemática porque eu não sou inteligente. E eu falava assim, claro que você é muito inteligente, você é meu filho. Sempre brincava positivamente. Mas quando a nota não vinha boa, eu dizia assim, sabe o que aconteceu? Nós não estudamos o suficiente, vamos estudar mais? Eu não dizia que ele não era inteligente, eu sempre dizia que ele podia mais, que ele podia se esforçar mais, que ele iria conseguir. E um dia, nós decidimos refazer 4 vezes todos os exercícios para estudar para a prova. E ele tirou o primeiro 10 dele em matemática.
E eu disse, eu não falei que você conseguia? Então, o que a gente precisa fazer? Estudar mais. E ele começou a estudar mais a partir desta experiência. Isso significa que a gente tem que ensinar nossos filhos a serem perseverantes. Quando uma coisa ele não consegue na primeira vez, vamos fazer junto com ele, mas tentar fazer de novo. Então, os pais brilhantes, eles não somente falam, eles fazem junto com os filhos nessa faixa etária para ajudá-los a desenvolver perseverança, coragem, autoestima, porque essas habilidades a criança não nasce com ela está desenvolvendo. E seria muito bom se a gente aproveitasse esse período que estamos mais em casa para poder ajudar os nossos filhos a desenvolver estas habilidades que farão toda a diferença quando ele estiver na fase adulta, adolescente ou adulto. Muitas vezes, os filhos não ouvem os pais na adolescência. Eles ouvem os amigos. Talvez um fator seja a ausência dos pais nessa hora de contar histórias, de sentar, de ouvir, de conversar. Se o pai foi ausente na infância, ele tende a ouvir mais os amigos. Mas se o pai foi presente e a mãe, nesse momento de sentar, ouvir, como foi o seu dia, de ajudar a ajustar o comportamento, a buscar soluções, esse filho tenderá a ouvir mais o pai na adolescência. Então, é muito fascinante a gente poder conversar sobre esse tema, porque a gente sempre está aprendendo coisas novas. E eu termino dizendo, nunca desista do seu filho. Tenha sempre a esperança, passe isso para ele. Você pode, você vai conseguir, porque não é porque você errou ou não conseguiu na primeira vez que isso determina o seu futuro. O que determina o futuro e o sucesso acadêmico ou profissional é a perseverança, é a esperança, é a autoestima de que eu vou conseguir fazer isso. E para eu ir além, para eu fazer de novo, para eu conseguir isso, é importante que, a partir dos 4 anos, o pai saiba que a criança é capaz de controlar e adequar o seu comportamento. Professora Suzete, muito obrigado. Gente, olha só, gravou? Se não gravou, grava. Porque aqui está ou estão as dicas para você pensar aí como ter o filho, né? Ou como ter sucesso com o teu filho, ou como ajudá-lo a chegar até lá. Você mencionou aí, né, a questão do comportamento dos pais, de como ele deve proceder dentro de casa, e me fez lembrar uma passagem do livro dos livros, né, da Bíblia, sobre o filho pródigo. Eu gosto de dizer que o filho pródigo, quando se levantou, estava longe de casa, fugiu de casa, não queria aparentemente saber nada de casa, mas um dia ele se levantou, estava numa situação difícil, a Bíblia fala que ele estava no meio dos porcos, e ele se levantou e disse assim, eu vou voltar para casa, eu quero estar com os meus pais. Professora, eu costumo dizer que ele não se levantou e quis voltar para casa porque estava no meio dos porcos. Porque eu conheço filhos que estão no meio dos porcos. Se levantam e dizem assim, professora, eu volto para qualquer lugar, menos para minha casa. Infelizmente tem histórias assim. Mas o filho se levantou e disse, eu vou para casa, porque ele se lembrou que a casa era boa, os pais eram bons, a mamãe era a mãe, né? Então, o ninho, o que eu tenho que fazer então para preparar os meus filhos, né? Eu digo assim que os filhos foram feitos com asas, não com raízes. Então, olha, cuida do ninho, deixa agradável todos os momentos, porque um dia eles podem partir, mas vão se lembrar e vão querer voltar, né? Então, professora, muito obrigado pela inspiração também, por essas dicas fabulosas, e a gente espera que você tenha gostado, por ter estado aqui com a gente, ter aprendido, né, como ser um pai brilhante para ter um filho melhor ainda.